tem tática, não tem estratégia. Aí, jogou bem, é ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, aqui é o Gabriel, estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática e meu mano Já, fala Já. Salve galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco aí do Barcelona, não é mesmo? Finalmente decidiram pra onde que o Messi vai, e ele não vai ficar no Barcelona, ele vai pro PSG, que era o que todo mundo esperava, né, mas acho que até o mês passado ainda tinha muita conversa de se ele ia sair ou não, agora é oficial, não tá mais, já vestiu a camisa do PSG. E agora a gente vai falar um pouco do momento do Barcelona, afinal de contas o Barcelona está em decadência? O Barcelona está virando um time pequeno? O Barcelona é o Cruzeiro espanhol? Fique aí pra ver. Eu acho que a primeira coisa é desmistificar essas perguntas aí que você fez, né? Porque pra mim a gente tá só retornando da média, né? A true mesmo, é que quando você pega uma linha de tempo grande, o Barcelona não é um time grande, né? Essa é a verdade. É que na Espanha sempre foi muito mais monopolizado pelo Real Madrid, né? Então o Barcelona e o Atlético, eles eram times de mesmo níveis ali, mais ou menos até o surgimento do Messi, tá? Então, claro que o Barcelona teve uns outros momentos mais ou menos, com, por exemplo, o Ronaldo, o Romário, o Ronaldinho, com o Cruyff, mas o geral do Barcelona mesmo é mais parecido com o Atlético de Madrid do que com o Real Madrid, né? E quem mudou isso foi o Messi. Você pode até procurar em galerias aí, etc. Você vai ver que o crescimento de títulos de La Liga com o Messi, por exemplo, é muito estrondoso. O Messi ganhou 10 La Ligas, cara, num período de 17 anos. Isso daí é muito grande pra história de um clube só, né? Tem que pôr o Ronaldinho na conta também, né? Na verdade, os brasileiros carregaram muito o Barcelona, assim como eles também carregam muito a história do PSG. O próprio Ronaldinho, por exemplo, se eu não me engano, o Rivaldo é ídolo lá também, cara. Arregaçou lá. E isso daí é só mais um pouco, da verdade, de como às vezes as coisas, elas acabam sendo muito enviesadas pelas análises recentes, né? Claro que, de novo, o Barcelona é um clube grande pro país dele, mas ele nunca foi tão grande quanto o Real Madrid, né? Que é uma coisa que o pessoal sempre colocou na mesa, do tipo assim, o Barcelona é maior que o Real Madrid. Ele pode, em diversos momentos, ele teve um time melhor, de fato, né? Se você pegar aquela época do Guardiola ali. Eu acho que o único momento da época mais recente que o Real teve o time melhor foi quando ele enfileirou, na verdade, né? Aquelas Champions. Mas tirando isso, o time sempre foi pior do que o do Barcelona. E mesmo assim, o Messi sempre estava ali, né? Então, mesmo quando o time ainda era pior, o Messi estava ali enchendo o saco do Real Madrid e sempre colocando, né, pesadelos na cabeça do torcedor madrilenho. Já tem um meme que eu acho que descreve muito bem isso daí que você tá falando. Eu não vou lembrar exatamente como é que é, mas é algo mais ou menos assim. Antes do... Sei lá, 30 anos atrás, a diferença de Champions entre Barcelona e Real Madrid era, sei lá, 2 Champions, 3 Champions, sei lá, alguma coisa assim. Aí falam assim, o Barcelona foi lá, teve Thierry Henry, Ronaldinho, Messi, Pepe Guardiola, Xavi, Iniesta, caramba, 4. Hoje essa diferença é de 5 Champions. Essa não é boa. Essa não é boa. Ninguém deu risada. Isso daí é muito o retrato do que é a Espanha, né, cara? Porque, por mais que seja na teoria ali, o pessoal fala muito, né, da barcelonalização, enfim, espanholização do futebol brasileiro, né, de ter 2 clubes dominantes e tal. Mas essa dos 2 clubes é uma coisa muito mais recente, né? O Barcelona, ele sempre foi muito mais um desafiante do que um clube desafiado, entendeu? Por isso que eu até comentei que ele sempre teve uma trajetória mais parecida com o Atlético de Madrid do que com o Real, velho. E é a mais pura verdade, entendeu? É só você olhar o número de títulos de cada um deles. E aí tem uma coisa, né, agora a gente já desmistificando, né, porque principalmente a galera que é mais nova, que é a galera que, digamos, pegou ali do Ronaldinho pra frente, ou do Messi pra frente, eles acham que o Barcelona sempre foi um time que chega na Champions ali, você já pensa nele ali numa fase de semis, das semis pra frente, concorrendo ao título, que tem o melhor jogador de todos os tempos, ou um dos melhores de todos os tempos e tal. Mas, na verdade, não é assim, principalmente quando você começa a analisar um período ali de 30 anos ou mais, tá, galera? Inclusive, já queria até aproveitar para fazer um parâmetro aqui para comparar o Barcelona com o Atlético Mineiro. Porque, para mim, tá, na minha humilde opinião, muito do que explica essa decadência que o Barcelona vem sofrendo nos últimos anos, já que, de fato, ele já estava estabelecido na prateleira dos grandes, ele já estava estabelecido essa prateleira dos caras que concorrem por Continental, que concorrem por Nacional e, enfim, a merda toda junta. É a parte da gestão financeira, né, cara? E aí o Barcelona fez uma coisa que eu tô achando que o Atlético corre em sérios riscos de acontecer com ele também, tá? O Atlético Mineiro aqui no Brasil, que é um investimento, você querer elevar o patamar do clube de uma vez só, né, de forma instantânea, digamos assim, coisa de 1 ou 2 temporadas, o que já é extremamente imprudente. E a segunda, apenas a base de elenco. Tipo assim, a torcida não cresce na mesma proporção, a estrutura do clube não cresce na mesma proporção, enfim, a marca do clube não cresce na mesma proporção.
E aí você gera um problema que é o seguinte: se em 2 temporadas você não conseguir alguma coisa de 3 a 5 títulos, você basicamente falha financeiramente falando. Não sei, o que você acha? Cara, eu acho que a trajetória do Atlético de Madrid é mais. Do Atlético de Madrid, não, do Atlético Mineiro, ela é mais parecida, na verdade, com a do PSG ou do Manchester City, né? Só que, claro, ele fez de uma maneira muito mais atabalhoada. Então ele. No livro do Rodrigo Capello, ele comenta muito sobre como os clubes brasileiros, os grandes clubes brasileiros, eles sempre fizeram também investimento em infraestrutura, né? Pra ter uma boa infraestrutura. E aí depois trabalhar outras coisas do futebol. O que o Atlético Mineiro tá fazendo agora é um crescimento, de fato, né? Por injeção de dinheiro, parecido com o que fez o PSG e o Manchester City, só que, claro, muito mais apressado, né? Então, quando você olha os números do Atlético, assustam pelo valor da dívida, assustam porque o faturamento obviamente não vai crescer no mesmo nível e porque as regras aqui no Brasil para injeção de dinheiro, elas são muito mais maleáveis do que na Europa, né? Eu acho que o Barcelona, se fosse para comparar com um time aqui do Brasil, talvez ele fosse muito mais parecido, por exemplo, talvez com, sei lá, com um Corinthians da vida, ou enfim, o Palmeiras, por exemplo, porque o Barça teve um crescimento da marca, né? Vale lembrar que depois, como você comentou, depois do Ronaldinho, a marca do Barcelona se valoriza muito. Porque o Ronaldinho chama muita atenção, né? E o Barcelona, ele não, assim, querendo ou não, ele tem uma boa infraestrutura em volta dele. Ele tem o maior estádio da Europa. Então, quando tinha Ronaldinho e Messi, ele conseguia colocar sempre o estádio cheio. O estádio gera muita receita pro Barça, né? Com tour e etc. Tudo isso que o Atlético não tem hoje, porque o Atlético nem tem estádio, né? Então, eu acho que talvez o Barça esteja mais para alguns times brasileiros. Talvez no Flamengo da vida, que é um clube muito grande, que joga no estádio muito grande também, entendeu? Eu acho que o panorama do Barça é um pouco diferente do Atlético Mineiro, assim. Não, depois que eu vi você comentando, eu me expressei mal. O que eu quis dizer foi isolando mais só o momento assim do baque mesmo. Isolando só o momento do baque. Tipo, o Barcelona foi muito além da receita ali de uma vez só, não foi da. Isso com certeza, né? Peguei Isso que fosse a com linha inteira. certeza. Se você pegar os últimos 2 anos do Barcelona, muito por causa do Covid, tá? É bom deixar claro, mas o Barcelona tinha uma receita muito alta e um gasto muito alto. Quando a receita foi cortada por fatores externos, né, que é uma coisa que pode acontecer, todo mundo é sujeito aos fatores externos, daí o clube não fez um reajuste a tempo e por isso que ele tá nessa situação. Só pra vocês terem uma ideia de como a situação do Barcelona é complicada, o Piqué teve que reduzir os salários pro Barcelona ser capaz de inscrever o Depay e o Eric Garcia, por exemplo, pra jogar a La Liga, entendeu? Então não é que é só o Messi, entendeu? O problema do Barcelona é com toda a folha salarial do elenco. E aí tem um ponto já que eu queria comentar, que é o seguinte, né? Tem as regras da La Liga, então pra galera, muita gente não tá ciente, mas funciona mais ou menos assim, tá? Inclusive, não sei dizer o quanto essa regra é sensata, mas é como é lá, então se você quiser jogar La Liga, você vai ter que respeitar. Você pode gastar com salários, e aí eu não lembro agora se as contratações entram, mas eu acho que não, contam só salários mesmo, é até 70% da sua receita com salários. E aí, no caso do Barcelona, se eu não me engano, ele estava na casa de alavancagem de 115% ou era 130%. Então, ele estava muito além. Então, mesmo que o Messi zerasse o salário dele, o Messi fala assim, cara, vou trabalhar ganhando 0, o Barcelona ainda ia cair, ainda ia ficar alavancado em 95%, 90%. Então, mesmo o Messi jogando de graça, não daria pro Messi ficar lá. Pois é, por isso que agora o Barcelona faz esse trabalho, né, de enxugar a folha salarial, liberando alguns jogadores, né. Felipe Coutinho, por exemplo, é um cara que tem futuro indefinido no Barcelona. Piqué, pela história dentro do clube, ele acabou, né, aceitando um acordo para reduzir o salário, mas tem outros jogadores, por exemplo, que não querem, né. Por exemplo, o lateral esquerdo lá, o Jordi Alba, não tá muito feliz com a ideia de reduzir o salário dele. E isso acaba causando um problema, né? Porque se não houver redução de salário, eles não conseguem regularizar a chegada de novos jogadores, como por exemplo do Agüero, né? Que até agora, mesmo machucado, claro, mas não tem a sua situação regularizada perante a Liga Espanhola. Opa, passando aqui no meio do programa, só pra avisar que você pode ficar à vontade de seguir a gente lá no Instagram, tá? No @SemTáticaPodcast. E outra coisa, estamos em todas as plataformas de podcast e se tu não achar em alguma, é só avisar que eu vou colocar e a gente vai passar até lá também. Se você estiver vendo no YouTube, dá uma moral dando like aí, meu parceiro. E se não for pedir demais, compartilha com alguém aí o programa. Tamo junto, valeu? Voltando. Um outro negócio disso daí já é o seguinte, né? É que o Barcelona, que teve, talvez seja o próximo ponto aí, já que eu não lembro mais, né? Fugiu da cabeça que eu ia comentar especificamente desse ponto ainda da alavancagem, né? De coisa. Mas indo para um ponto correlacionado ali, seriam as contratações, né? O Barcelona ali vem de uma época recente de muitas, extremas contratações muito, muito, muito caras. E principalmente, né, contratações com scout extremamente duvidoso por trás. E eu acho que a mais ridícula, talvez, né, não sei se essa seria a melhor palavra, mas
enfim, a mais escancarada de todas, sem dúvida, é a contratação do Dembélé, que veio a preços de um Neymar da vida. Com o dinheiro que você usou pra comprar o Dembélé, você consegue comprar jogadores do patamar do Neymar. E, tipo, o Dembélé basicamente não joga, né? E tem salário alto, pagou-se uma fortuna, se não me engano, na casa de 100 milhões de euros, acho que foi até um pouquinho mais. Pra trazer o Dembélé, ele basicamente não joga, o cara não consegue jogar. E ele é só um exemplo. E ao mesmo tempo, né, o Barcelona pega alguns técnicos ali, né? Ele teve bons técnicos e tal, mas depois que saiu, se não me engano, o Luiz Henrique não conseguiu mais trazer ninguém bom. E aí você cria um problema que é, tipo, esses caras que chegam, eles têm algum problema com a molecada que vem da base do Barcelona, sendo que a base do Barcelona sempre foi... o Barcelona sempre foi muito bom pra criar jogadores muito novos, né? Ele sempre teve esse papel muito bom de construir seus próprios jogadores. É o caso, inclusive, do próprio Messi, é o caso do Iniesta, do Xavi, sendo que eu sei que o Iniesta, por exemplo, começou em outro clube, se não me engano foi no Betis, mas ainda assim você pegar jogadores muito jovens e ir construindo eles. Só que por algum motivo o Barcelona entendeu que, por exemplo, pessoas como o Riqui Puig não deveriam mais ter oportunidade, né? Enfim, isso acabou ferrando demais o time. Eu acho, e o mais interessante, né, desse negócio que você comentou das contratações, que parece que foi muito aquilo que acontece com alguns clubes brasileiros, né, que é do tipo assim, há uma entrada de receita extra por premiações, etc, e o clube gasta muito mais do que deveria, enfim, para tentar se manter competitivo, né, então foi o que o Barcelona fez com o Dembélé, mas não só com o Dembélé, é só você ver o valor que ele pagou no Coutinho, né, sendo que o Coutinho... Cara, o Coutinho não tem lugar no Barcelona até hoje, nem como ponta, nem como meia, nem como segundo atacante, entendeu? Nunca conseguiram encaixar o Coutinho lá, e ele vive sendo emprestado. Só que o Coutinho é um cara tão caro que ele não consegue sair do Barcelona, entendeu? E não é nem por questões físicas, é porque ele custa muito dinheiro mesmo. O Barcelona não vai querer vender ele muito barato. Só que também não quer colocar ele pra jogar. Entendeu? E a mesma coisa acontece com o Dembélé, que custou muito caro e ainda se machuca muito, né? Então tem menos interessados ainda num cara que se machuca. E isso daí é um erro de administração, né? Porque, obviamente, o Barcelona não se preparou para esse momento, ele não esperava que o Messi fosse sair, que eles fossem perder o Messi. E, claro, ninguém esperava a pandemia, né? Mas o Barcelona estava tão alavancado que, por causa da pandemia, ele quase foi... Não foi falência, né? Mas ele teve uma queda de receita de mais de 50%. E aí agora ele tem que fazer o tipo de coisa que ele tá fazendo, né? Contratar jogadores a preço zero, no mínimo, para bancar só o salário. Assim ele, né, evita o desembolso de caixa para pagar o jogador. Claro, vai pagar as luvas ali, né, pros intermediários, mas não é a mesma coisa que você pagar a multa para um time de futebol. Com base nesse tipo de contratação, né, a custo zero, só mais luvas e salário, tentar montar um time competitivo para se manter ali e equalizar a receita e a despesa dentro de 1, 2 anos, talvez 3 anos, 4 anos, para poder voltar a competir, né, cara? Porque não é um ciclo tão curto assim quanto pode parecer. Talvez o Barça consiga encurtar ele pela capacidade de geração de receita, né? Mas ninguém sabe quanta receita o Barça vai conseguir gerar ainda sem o Messi. Só contextualizando aí pra galera, isso que eu já comentei sobre a queda de receita, tá? Por conta da pandemia, todo mundo tomou porrada. Então, os únicos times que, digamos assim, ficaram mais próximos do patamar pré-pandemia são os times que são bancados por sheiks. Então, por exemplo, PSG, Manchester City, esse tipo de time, tá, galera? E aí o problema principal para os outros times, mais especificamente para o Barcelona, é que, por exemplo, aqui no Brasil, se você pensar num time brasileiro, vamos pensar aí Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, os times melhores aqui do Brasil, esses times eles ganham muito dinheiro de cota de TV. E o Barcelona, por exemplo, eu não sei explicar o porquê, ele não ganha tanto dinheiro de cota de TV. Na verdade, as principais receitas do Barcelona vêm de meios físicos. Então, por exemplo, o ingresso do Barcelona é um dos mais caros da Europa, então ele acaba ganhando muito dinheiro com a arrecadação de torcida que vai no estádio. Muito provavelmente ele tinha isso por conta de que, até um tempo atrás, você tinha no Barcelona, né, 3 jogadores nível bola de ouro e 3 jogadores históricos, né, tipo, que participam de qualquer time lendário, que seriam Xavi, Iniesta e Messi. E ao mesmo tempo também o Barcelona ganhava muito dinheiro com o museu. Só que aí veio a pandemia, nada que é físico funciona. Então o Barcelona perdeu toda essa receita de uma vez só, porque tudo foi fechado em sala de dedos, e ao mesmo tempo ele não tinha, digamos ali, uma cota de TV ou contratos de marketing para poder receber esse dinheiro. Inclusive, para quem não sabe, o Barcelona também é um time que ganha muito pouco dinheiro com venda de camisas. Porque ele tem lá um esquema de repasse que é mais ou menos assim. Dependendo do lugar onde a camisa é comprada, uma parte grande é remanejada para o Barcelona. Então, por exemplo, se você comprou a camisa do Barça nas lojas oficiais do Barcelona, aí o Barcelona ganha um valor. Digamos que de 200 euros ele ganha 150. Por outro lado, se essa camisa for comprada de outra forma, aí esse 150, em vez de ir pro Barça, vai pra Nike. Então tem esse problema, porque o Barcelona é uma marca globalizada. Então,
É óbvio que ele vai vender muito mais camisas, por exemplo, fora das suas lojas próprias, né? Só que não pensaram nisso na hora de fazer o contrato. Inclusive, esses contratos já, pelo amor de Deus, cara. Às vezes não é nem só que não pensaram, né? Mas também tem outras questões envolvidas, porque quanto mais distante do seu centro, né? Mais intermediário você precisa colocar pra poder vender uma camisa, né, cara? Isso enfim, é negócio. Mas a questão da cota de TV que você comentou, né? É porque lá fora, eles têm muito mais um trabalho de licenciamento da marca muito mais forte do que aqui no Brasil, né, cara? Aqui no Brasil, nós arrecadamos muito, os clubes arrecadam muito da televisão, porque de fato a televisão é a única coisa que os clubes conseguem negociar com boa capacidade a televisão, entendeu? Eles não conseguem negociar, por exemplo, o licenciamento com FIFA, cara. Não tem clube brasileiro no FIFA. No meu FIFA tem, só queria dizer isso. Um abraço pro pessoal do Brazuca aí, hein? E aí, por essa falta de licenciamento de imagem que acontece no Brasil, a gente acaba vendo a televisão muitas vezes como um fim, né? Mas ela devia ser só mais uma receita. Que não é o que acontece na Europa. Só que, claro, o Barcelona, né, já estava há muito tempo acima do que ele deveria estar. Em questão de... Naquela conta que o Gabriel explicou mais cedo, né? Do salário versus a receita, ele já estava acima há muito tempo. Só que tem um outro fator externo aí que ajudou muito que o Barcelona se ferrasse nessa situação do Messi, que é o quê? Como o Barcelona quer fundar aquela Superliga Europeia lá, jogando nos maiores clubes da Europa, etc., a La Liga começou a pegar mais pesado com o Barcelona, né, e também com o Real Madrid, por óbvio, para que eles fizessem contratos de exclusividade. E aí acontece, né? Quando você tem um problema com quem regula o seu trabalho, que é o caso da La Liga ali, regula o trabalho do Barcelona, você fica muito mais sujeito, né? Que ela seja muito mais dura contigo. Então a La Liga parou de fazer vista grossa, não se importou de perder o principal jogador desse século, que é o Messi, pelo seu campeonato, justamente porque o Barcelona não quis assinar um contrato lá de exclusividade que traria grana pro Barcelona para ele poder assinar com o Messi, né? Então tem esse outro ponto aí também, mas eu vejo que agora o trabalho do Barcelona é tentar construir um time barato, competitivo e que permita que ele brigue internamente, né? E vá o mais longe possível ali na Champions ou, enfim, talvez uma Europa League para tentar começar a arrecadar mais dinheiro. Porque muito se fala, né, do potencial de arrecadação do Barcelona fora de campo. E de fato é um potencial muito grande. O Barcelona, como a gente já falou aqui, ele tem o maior estádio da Europa, né? Só que a gente trata essa arrecadação com o Messi, né? Mas como é que vai funcionar essa arrecadação sem o Messi? Será que as pessoas ainda vão querer pagar o mesmo valor de ingresso para ir ver o Griezmann e o Depay jogar? Será que eles vão querer pagar o mesmo valor de ingresso para ver o Ansu Fati jogar, entendeu? Claro, enfim, são ótimos jogadores, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? O Messi tem um peso muito maior e chama muito mais as pessoas para poder assistir o jogo dele. Só complementando, tá, pra pessoal entender aí, esse contrato de exclusividade, por exemplo, do Barcelona, ele teria que se prender na Liga por 40 anos, né? Então não daria pra sair e criar a Superliga. Hoje, um negócio aí que também tem que ficar, né? O quanto será que a gente vai ter de peso, de queda melhor, né? De perda de peso na marca Barcelona, no sentido de projeto esportivo. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, tá circulando um meme aí, que é da apresentação do Agüero colocando a camisa do Barcelona. E, cara, ele não fez nem questão de sorrir pras fotos, cara. O Agüero, ele ainda tem um adendo, né? Essa história do Agüero, na verdade, do Barcelona, é muito engraçada. Pra quem não sabe, o Agüero e o Messi, eles têm lá um grau de parentesco, né? Um é padrinho do filho do outro, se eu não me engano. Aparentemente, o sonho do Agüero sempre foi jogar com o Messi no clube, né? Não só na seleção. E ele foi pro Barcelona pra isso. Só que, aparentemente, o Messi esqueceu de avisar o parente dele de que ele ia sair do Barcelona, que não ia dar certo o acordo, entendeu? E aí agora o Agüero tá lá preso no Barcelona, né, por contrato, sem poder jogar com o Messi, que era o grande sonho da vida dele, entendeu? Imagina como deve estar feliz o menino Agüero. E, cara, E, tipo assim, o Agüero tá... Já vi notícias vazadas, né, de que ele tentou já, ou tá tentando ainda, formas de poder quebrar o contrato dele com o Barcelona, pra ele poder sair de lá e jogar em outro time. E aí eu fiquei pensando o seguinte, né, tipo, o que falta faz é aquele negócio, né, de você sempre esperar o pior. Então, talvez uma cláusula de, olha, se o Messi ficar fora por X tempo, eu posso, por opção, quebrar o contrato e sair livremente sem nenhuma multa, né? E aí, por exemplo, ele estaria livre de todo esse BO, né, cara? Provavelmente ele não tem essa cláusula. Faltou o Agüero pensar um pouco mais, né? Eu acho que ele tava muito animado com a possibilidade e acabou se enganando aí, se amarrando num contrato que não é bom pra ele. E por outro lado, o Depay lá tá super animado, né? O cara tá on fire, assim, tipo,
Parece que pra ele era um sonho jogar no É Barcelona, porque, né, querendo cara? ou não, velho, o Barcelona, pra todo mundo aí da década de 2000 pra frente, ele é uma grande marca, né? Quem que vai falar que não vai querer jogar no Barcelona? Mesmo que você não tenha caras como o Messi. É, eu jogaria Exato. tranquilo no Barcelona, cara. Nem que eu tivesse que ficar com uma bombinha o tempo todo, né? Aqui no Cuidando da Brasil, minha por exemplo, a asa. gente tem gente que fica muito satisfeita de jogar em clubes como o Corinthians, o Santos, etc., que são clubes com grande história, mas que vêm mal. Imagina como é que você vai querer jogar num clube que ele tava mal, sei lá, 5 anos. Ele tava bem 5 anos atrás, mas agora ele tá mal, entendeu? Então, em um clube mundial, né? Todo mundo vai ver você jogando, todo mundo vai saber que você é um atleta do Barcelona. Então tem um peso muito grande, os jogadores ficam satisfeitos, né? Eu não sei como é que vai ser pro Barcelona construir a marca dele agora sem uma grande estrela, né? Porque ele não tem dinheiro pra contratar uma das grandes estrelas aí que aparecem, né? Tipo Haaland, Sancho, Mbappé, etc. Ele não parece ter uma grande estrela em revelação ali no elenco, né? Tipo, o Ansu Fati é um bom jogador, mas eu não acho que ele vai ser desse tamanho assim. E ele ainda precisa reconstruir um clube que financeiramente está destruído, né? E imagina se cai um Messi e PSG na Champions, no mata-mata, como é que vai ser? Cara, eu acho que tem uma questão aí também em termos de projeto esportivo, né? Que é o seguinte, primeiro de tudo, o Atlético de Madrid tá tendo uma oportunidade agora, uma janela de oportunidade, que talvez ele seja aquele tipo de janela que abre, sei lá, 2, 3 vezes a cada 20 anos. Então a gente tem até o próprio Real Madrid muito enfraquecido comparado com a força que o Real Madrid tinha na era Cristiano Ronaldo. É um outro patamar, mesmo ele tendo ainda Toni Kroos e Modric, que já tem uma certa idade, né? E aparentemente não tem substitutos ainda. A gente tem, por exemplo, o Marcelo, que não tem também um substituto consolidado. A gente tem o Sérgio Ramos, que não tem um substituto consolidado. O Real Madrid teve que vender o Varane, foi jogar ali no Manchester United agora. E aí, tipo, o Atlético de Madrid, eu diria que em termos de elenco, em termos de estrutura, no papel, nesse momento, talvez seja o time, não com uma margem muito grande, mas o time mais forte na Espanha, o time que tem, digamos, a maior obrigação de falar, cara, agora é tudo ou nada, a gente tá tendo uma janela de oportunidade que aparece em 3 por 20 anos. E um outro ponto também é o seguinte, né, tem 2 times que vêm num projeto de estruturação muito bom, que eu também queria comentar um pouco disso, citando até um time de outra liga, que ele é um exemplo bem agressivo disso, mas que são o Villarreal e o Sevilha, né? Os 2 times ali vêm num processo de organização muito bom, inclusive de ganhar títulos continentais, né? Eles vêm ali num projeto de ganhar títulos de continentais, que no caso é aquele campeonato secundário, que é a Europa League, a Liga Europa ali. E, cara, agora também eles têm uma oportunidade muito boa de talvez dar um próximo salto ali, né? De passarem a ocupar a vaga que, na teoria, o Atlético de Madrid deixaria a vaga. Que é aquela vaga de ser um time que vai pra Champions League pra brigar pra chegar nas quartas de final, por exemplo, cair por lá. Quem sabe ralar muito chegar numa semi, né? Porque o Atlético de Madrid, até na era Cristiano Ronaldo, já chegou na final da Champions League. Então, não sei, né? Talvez, né? Não tenho certeza, mas entre 1 ou 2 temporadas eles conseguiram chegar nesse patamar, cara. A gente precisa ver como é que vai se desenrolar essa questão do vácuo de poder, né? Eu acho que você pontuou muito bem que pro Atlético de Madrid é o melhor momento possível, né? Os 2 rivais estão super em baixa. Ele já vem de um título, então a moral já tá em alta. Contratou, né? Reforçou o elenco, então o elenco tá mais forte do que na temporada passada. E ele tem uma boa janela de oportunidade de, cara, assumir o protagonismo, né? Mas a gente viu nas últimas 3 temporadas, mais ou menos, que sempre que ele precisava assumir esse protagonismo, ele tropeçava na própria perna, né? Então ninguém sabe como é que vai ser. No final, pode ser que a Liga acabe em mais uma final, né? Uma rodada, mais uma temporada de maneira melancólica, com todo mundo sofrendo para poder ganhar um jogo para levar o título, né? Enfim, na temporada passada o Real Madrid e o Atlético de Madrid brigaram até o final, mas um pior que o outro, né? Parecia briga de bêbados. E aí, do Villarreal e do Sevilha, como você pontuou, eu acho que eles também têm uma oportunidade de uma janela muito legal para quem sabe, cara. E já pensou que louco tirar um Barcelona ou tirar um Real Madrid de uma vaga direta pra Champions? Imagina você, o Real Madrid, jogando uma Europa League, tá ligado? Porque o Villarreal passou na frente dele. Caraca, cara, se isso acontecesse, Então, seria é o tipo de insano, oportunidade que não surge toda vez, né? cara. Não, e tipo assim, tirar o Barcelona já seria insano. Agora, tirar o Real Madrid, que é o maior campeão da história da competição, tipo, o Real Madrid é o dono da competição, basicamente, né? Tem mais títulos, muitos recordes. Cara, tirar ele da competição da vaga direta. Na temporada passada, mesmo o Sevilha ficou a 2 pontos do Barcelona, que foi o terceiro colocado, entendeu? Então não é algo impossível. E era o Barcelona com o Messi, né? Pode ser que essa temporada ela seja pro Barcelona bem mais escura do que foi no passado, né? Temporada passada, eu acompanhei um pouco mais o Barcelona Nacional. E assim, cara, dependeu em muitos jogos do Messi tirar um coelho da cartola. Não foram poucos jogos. Eu diria que, bem no mínimo, bem por baixo,
5 jogos extremamente decisivos, a vitória só veio porque o Messi fez algum tipo de Messi no campo, né? Ele deu uma de Messi em campo. Se não fosse por isso, era derrota ou empate em 0x0 ali, às vezes 1x1. E era muito do que o Messi trazia, né, cara? Que é uma coisa que, por exemplo, o Depay, o Griezmann, o próprio Agüero não trazem por si só, porque esses jogadores, eles são jogadores que precisam que alguém construa a jogada para que eles finalizem, né? E o Messi não, o Messi ele é um jogador fim, né? Ele mesmo constrói, ele mesmo finaliza. Então, o Barcelona vai ter, cara, assim, dificuldade demais para poder encaixar esse time a nível de alguém criar chances pro Depay, alguém criar chances pro Agüero e alguém criar chances também pro Griezmann, né? Porque quer queira, quer não, a melhor capacidade, assim, a melhor qualidade do Griezmann é a finalização de jogadas, entendeu? É só você ver como ele bate na bola, seja em bola rolando, seja bola parada. Então, eu vejo o Barcelona aí com muita dificuldade. Não sei se o Koeman vai ser o cara pra entregar esse time aí pra brigar pela La Liga. E eu vejo que o negócio do Barcelona é pegar uma vaga de novo pra Champions, pra dar mais dinheiro pra ele, né? Pra garantir a receita ali. E quem sabe ali vai que, né? Tentar ir o mais longe que der, umas quartas de finais da Champions também pela questão da receita, né? Porque paga muito mais você ir até as quartas da Champions League do que você ir até a final da Europa League, por exemplo. Mas pro Barcelona é esse tipo de coisa que sobra, né, cara? E brigar ali por uma Copa do Rei, quem sabe? E aí tem um ponto que eu queria aproveitar, né? Que é uma questão de planejamento. E assim, não tô falando se é o certo ou errado, se eu acho bom ou ruim, né? Comentando muito mais pelo ponto de vista empresarial, pelo ponto de vista de criação de marca. Mas dar uma analisada, por exemplo, naquilo que o Internacional está fazendo na Itália. A Internacional é gerida por um fundo, se eu não me engano, toda dúvida se é um fundo japonês ou chinês. Mas enfim, o gestor deles lá é tipo um gênio da administração, um cara super novo e já tem um monte de títulos interessantes na carreira dele. E aí o time veio ali de uma temporada onde ele faz uma temporada fantástica, incrível, sai da fila, tinha um time com peças muito boas, ganha a temporada e o time anuncia ali, entre aspas, né, publicamente, né, não é como se o cara sentasse e de fato desse uma entrevista falando isso, mas fala basicamente, olha, todos os meus titulares estão plenamente abertos aqui à contratação. Ano que vem eu vou montar o meu time com base em contratar jogadores que tiveram algum destaque em times secundários da liga, e não tem problema se eu perder a minha competitividade em termos de título. Por quê? Porque o meu foco é primeiro gerar dinheiro suficiente para que quando eu suba de fato a marca, eu não caia de patamar novamente, né? Eu me mantenha lá garantidamente, porque eu me preparei às vezes montando 2-3 anos de um caixa muito poderoso. E assim, tipo, no mínimo tem que ter uma frieza muito forte para fazer isso, porque a torcida, né, cara, a torcida vai ficar revoltada. Então, se você pegar a Internacional ali dos titulares, eu acho que pelo menos 6 ou 7 já foram plenamente vendidos, né? Inclusive alguns por valores muito, muito bons. O Chelsea ali com o Lukaku, né, cara, vendeu o Lukaku barato, foi quase que enxotado pela porta dos fundos, depois ele volta aí sendo extremamente caro, né? Isso daí que você comentou, eu acho que é muito da diferença quando você tem um clube que ele é totalmente privado, né? E quando você tem um clube que ele não é privado. Então o Barcelona, por exemplo, ele é um clube ainda nos modos mais parecidos aqui com o Brasil, né? Ele não tem um dono. E aí, dificilmente o Barcelona vai conseguir fazer uma coisa dessa, né? Imagina o cara chegando no Barcelona e falando assim, a gente vai vender todo mundo aqui que é titular e fazer caixa pra poder ficar umas 2 ou 3 temporadas. Isso nunca ia acontecer, nunca ia ser bem recebido, né? Capaz que querendo tirar o presidente do Barcelona a nível de impeachment lá. A mesma coisa, você consegue imaginar o Flamengo, claro que a situação é bem diferente, né? O Flamengo chegando e falando assim, vou vender todos os titulares aqui e montar caixa pra daqui 5 anos estar numa situação melhor. Nunca aconteceria, né? Agora, quando o clube é privado, você tem essa maleabilidade, por assim dizer, mesmo que você ainda tenha que se lidar com a torcida, né? Já que a torcida da Inter de Milão é grande, é um dos maiores clubes da Itália, mas ela pode se dar o luxo de fazer isso porque, querendo ou não, o clube é do cara, quando ele acabar de brincar, entre aspas, ele pode só se livrar da estrutura, enfim, passar pra frente, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Valência na Espanha, né, cara? Eu acho que pro Barcelona o caminho não pode ser esse, né? Não poderia ser esse, ele teria que de fato tentar fazer algo mais semelhante com o que ele tá fazendo aqui. Eu só acho que talvez alguns, sei lá, a forma como ele se livrou de alguns jogadores não tenha sido tão correta, né? Então, por exemplo, a saída do Suárez, ela foi muito, muito polêmica, ela gerou muito ressentimento entre ambas as partes, e não precisava ser assim, né? Daria pra fazer uma coisa mais acertada, uma coisa que ficasse bom pros dois ali, e sem ressentimentos, porque, querendo ou não, o Suárez fez uma boa história no Barcelona, né? E aí, tipo assim, mas no mínimo uma coisa que eu acho que faria sentido pro Barcelona é agora entender que ele não é mais um time que briga por ganhar Champions, né? Eu acho que você entender esse tipo de coisa ajudaria muito, porque ele poderia focar, por exemplo, em atrair os melhores jogadores de times ali a nível nacional, né?
E aí ele montar inicialmente, né, tirar de 2 temporadas para recuperação. Para montar um elenco que disputa a nível nacional, não vai chegar ali na final da Champions, como ele já não ia chegar independente do esforço. E depois de 2 temporadas, talvez já tá no nível ali financeiro de conseguir, né? Ele fez algumas contratações semelhantes nesse nível, só que de ligas secundárias. Por exemplo, é o caso do Depay, que veio da França. Eu vejo que o caminho do Barcelona é muito com isso que você falou, né? De equalizar as contas. E aí, de fato, aproveitar a potencialidade da marca dele pra fazer alguns scouts interessantes, cara. É o caminho dele, de fato, né? Fazer contratações baratas, montar um time competitivo. E aí, quem sabe, começar a evoluir. Vai que nessas questões de scout, eles acabam achando uma mina de ouro aí, né? Nunca se sabe. E vale comentar aí pra galera que hoje, basicamente, né, pra ser um time que entra como os favoritos, um time de primeira prateleira, você tem que ter de 3 a 4 jogadores de 100 milhões de euros. Né? Não tem times aí que entram nesse nível de prateleira que não tenham esse tipo de gente no elenco. É o caso, por exemplo, do City, é o caso do Bayern de Munique, é o caso do PSG, inclusive, né, refrisando, pra mim o Bayern de Munique é o time com a melhor gestão do mundo. Porque é incrível o trabalho que eles conseguem fazer pra controlar salário, pra não pagar caro por jogador, pra fazer vendas interessantes. É surreal, cara, assim, o trabalho que eles fazem. Inclusive, por exemplo, eles têm o Sané lá, que eles não pagaram tão caro. Vou até consultar o preço agora que eles pagaram no Sané. E é muito de uma gestão equilibrada, né? Do tipo de manter as receitas sempre equalizadas com as despesas. Só pra termos de comparação já, quero fazer um comentário aqui sobre o Sané, ó. O City pagou pro Schalke 52 milhões de euros. O Bayern pagou pro City 45 milhões de euros. E ao mesmo tempo você vê aí outros times se reforçando, como por exemplo o próprio Manchester City agora pagando no Jack Grealish 100 milhões. Né? Então, enfim, esse tipo de coisa que pra mim põe o Bayern em outro patamar. E aí quando perguntaram recentemente pro Bayern, sondaram Messi, tinham interesse? Aí o cara responde algo como, tipo, o salário era muito alto, então a gente nem cogitou. Simples assim. E acho até que o Bayern já teve uma história parecida com essa com o Neymar, né? De quando o Neymar saiu pra jogar no PSG, e eles fizeram algum comentário semelhante a esse, a nível de salário e multa que se tem que pagar pra um jogador desse tipo, né? É muito dinheiro de fato. E pro Bayern, se ele consegue se manter competitivo, né, gastando menos e gerando tanto valor quanto, é muito mais vantagem, né, cara? Eu tava até olhando aqui o histórico de outros jogadores, né? Como, por exemplo, o Ribéry. Sabe quanto o Bayern pagou no Ribéry? 30 milhões de euros. Pouco, né? Tipo, é incrível, assim, é surreal o trabalho que os caras fazem em termos de gestão. Aí eu te pergunto, assim, quanto, por exemplo, que times como Chelsea, Manchester City, PSG, Barcelona, Real Madrid pagam por um jogador que entrega o que o Ribéry entrega? Tipo assim, muito por baixo, no mínimo 80 milhões. 50 milhões a mais, né? Então, cara, os caras fazem um trabalho assim. Isso, né, eu fiquei curioso agora, eu vou até pegar o Robin. Isso daí é muito do que é falado na Inglaterra, né, do Chelsea e do Manchester City, que parece que eles não têm limites nos gastos, e aí você vê um clube como o Liverpool, por exemplo, que ele vai tentando ali aos poucos, né, ele faz algumas contratações pontuais, temporada a temporada, pra tentar montar um time forte pra daqui 5 temporadas, entendeu? Parece até piada, mas sabe quanto o Bayern de Munique pagou no Robin? 25 milhões de euros. Eu te pedi. É surreal, né, cara? Tipo, é surreal. Os caras fazem uma gestão, assim, que é literalmente incomparável. Outro patamar, assim, o nível de gestão dos caras. E detalhe, tipo assim, alguém talvez fale assim, mas o Bayern de Munique não ganha nada. Não. Ganha nacional, ganha internacional, disputa sempre em tudo, tá sempre nas principais frentes. E montou mega time também nesse período, né? Vale comentar, montou mega time. Né? Ele teve o mega time ali se eu não me engano, tinha por 19 e 20, não foi? Se eu não erro. Que ele montou um time que ganhou invicto, assim, não perdia pra ninguém. O time ganhava de todo mundo e várias goleadas no meio do caminho. Em cima do Tottenham, Barcelona. Mas o interessante desse time que ele montou é que, na verdade, se você olhasse, talvez pré ali, você não ia ver nenhuma estrela mundial a nível, tipo, Neymar, Messi, entendeu? Griezmann, não tem estrela, não tem um cara ali. A marca mais forte ali deve ser o Lewandowski, cara. O Lewandowski e o Neuer, entendeu? Não, exatamente, cara. Exatamente isso que eu tô querendo dizer. Tipo assim, os caras fazem um trabalho muito bem arrumado. É verdade. Vamos ver quanto eles pagaram no Lewandowski, né? Fiquei curioso agora também. E assim, é engraçado porque eles sempre pegam muitos jogadores do Borussia, né? O Borussia é quase que a base do Bayern de Munique. Cara, você vai ficar assustado. Eles pagaram o Lewandowski. 0. Tá aí, tá vendo? Foi de graça em 2014. Isso é um absurdo, cara, um absurdo.
Segundo o Transfermarkt. Galera, todas as informações que eu tô citando são via Transfermarkt. Quantia paga, custo zero ele foi pro... E aí, por exemplo, você pega, né? Vamos fingir que o Lukaku é do mesmo nível. Olha o quanto o Chelsea teve que pagar pra trazer um 9 semelhante. Isso considerando que o Chelsea já tinha trazido na temporada anterior o Timo Werner. Não, o pior não é nem isso, né, cara? O pior é que ele já tinha o Lukaku no elenco e teve que vender mais barato porque não conseguiu adaptar o jogador. Isso que é o pior. Entendeu? Então, assim, cara, é surreal. O trabalho que esses caras fazem é surreal. O time do Bayern, não tem como. E aí, de novo, né? O cara trouxe o Lewandowski, deu uma bola de ouro pro Lewandowski, dá sempre artilharia pro Lewandowski, dá recordes pro Lewandowski, dá um time competitivo pra Champions League, dá um time competitivo pra Alemanha. E aí, o que vai falar de uma gestão dessa? E aí, né, o Barcelona poderia pagar ali uma consultoria pela galera que gera o Bayern. Né, seguir um pouco dos exemplos dos caras. Isso que a gente não analisou outros nomes, né, já. Porque, por exemplo, se a gente for puxar aqui jogadores como o Neuer, que provavelmente eles pagaram uma merreca. Se a gente for puxar jogadores como o Boateng, que jogou na zaga deles pra caramba, o Filipe Lian, o próprio Joshua Kimmich, o Toni Kroos, que eles venderam pro Real Madrid, né? Hoje a gente conhece o Toni Kroos como jogador do Real Madrid, mas ele era jogador do Bayern de Munique. Acho que ele jogou lá até os seus 23, 24 anos, mais ou menos, até ir pro Real. Thomas Müller. Então, assim, eles construem... Não é como se eles montassem time assim, com jogadores anônimos e uma temporada dá certo, na outra já não dá mais, né? Tipo assim, igual, por exemplo, o Atlético Paranaense já fez aqui no Brasil. Não é desse jeito. Os caras realmente fazem um trabalho ali muito cirúrgico. E você vê que o perfil dos jogadores são sempre muito parecidos, né, cara? Então, é quase que uma passagem de bastão da contratação de uma geração para outra, né? Então, o Kimmich, ele foi muito mais uma passagem de bastão do Felipe Lahm, o Toni Kroos era a passagem de bastão do Schweinsteiger, entendeu? Então, eles vão fazendo esse tipo de troca e aí quase que eles não sentem, né, a falta do jogador que tá deixando o clube. E já aproveitando esse negócio de passagem de bastão, isso pra mim é o que deveria mais indignar o cara que torce pro Barcelona. Porque, cara, é óbvio pra você, com o salário que você ganha, pro nível de scout que você tem, qualidade de administração que você tem que preparar alguém, você tem que ter alguém no seu radar pra vir, talvez não pra ocupar no mesmo nível, mas você tem que ter nomes no radar pra ocupar o cargo do Iniesta, do Xavi, porque eles não vão jogar pra sempre. Do próprio Busquets, eles vão se machucar. Enfim, e tipo, o Barcelona teve zero preparação pra isso, né? Pra não falar assim, não trouxe ninguém que fez um bom trabalho. O Barcelona conseguiu trazer o Rakitic, que entregou pelo menos umas 3 temporadas ali um bom futebol pro time, né? Porque, se não me engano, ele chegou a jogar ali algo entre 4 e 5 temporadas pelo Barça ao todo. Mas pelo menos de 2 a 3 ele entregou um futebol bem decente pro time. E é muito importante fazer esse trabalho, esse tipo de coisa, que por exemplo, o que o Real Madrid não fez também, né? O Real Madrid não tem ainda substitutos pro meio de campo lá do trio deles. Não tinha ninguém pra ocupar o espaço deixado pelo Cristiano Ronaldo e agora ele sofre com isso, né? Porque eles eram um clube muito montado, era um time muito montado pra essas estrelas, né? Então, imagina quando o Modric e o Toni Kroos não puderem jogar mais, o que não deve demorar, né? Porque eles já estão chegando a uma certa idade. Quem que vai ocupar esses espaços? Não tem ninguém hoje pra ocupar esse espaço, né? Infelizmente, talvez esses clubes... O mais interessante, na verdade, desses clubes é que você vê que eles têm uma busca constante, né? Por dinheiro infinito. Então, em vez de eles fazerem um reajuste, enfim, mudar a direção, o que eles fazem? Eles querem montar uma Superliga que vai trazer muito mais dinheiro pra eles, pra poder maquiar ali o problema de gestão deles, entendeu? Então é a ganância. Bom, galera, eu acho que eu vou mandar um currículo pro Barcelona, porque com certeza eu faria uma gestão muito melhor desse time. No mais, beijo do pai, falou! É isso, galera. Muito obrigado aí pela sua audiência. Vamos ver o que vai dar o Barcelona nessa temporada, hein? Valeu!